Oi, gente! Então, vamos fazer uma revisão sobre transformações da matéria, química e física. Também mistura e substância, eutética, azeotrópica. Vamos lá? Então, vamos lá, do começo, né? Aqui, como é que eu sei que houve uma reação química? Existem algumas evidências. Aqui estão alguns exemplos, mas a prof precisa que vocês saibam de 4. Mudança de cor, geração de luz e calor. Quando eu falo de cor, gente, é também a aparência toda, tá? É a aparência, a formação de uma nova substância. Formação de luz e calor. Variação de temperatura aqui tá junto com a formação da chama, porque é calor e luz, né? Os dois. Liberação de gás, também está acontecendo aqui, e também o cheiro, são evidências de uma transformação química. Transformação química é o quê? Aquela que produz uma nova substância, certo? Já a transformação física, gente, eu pego um pedaço de papel e eu corto, rasgo, não gerou uma substância nova, nenhum produto novo. Não é? É o mesmo papel, só que agora ele foi rasgado, foi cortado, ou foi amassado. Diferente de eu queimar o papel, certo? Queimei o papel, aí já só pela chama, luz e calor, né? O que acontece com a própria folha do papel quando entra em contato com o fogo, quando ela queima? Com contato com o oxigênio, certo, pessoal? Diferença de reação química e física. Veja bem, falamos da química. Quando eu falo reação física, eu preciso saber que mudança de estado físico não representa uma reação química. Por exemplo, a gente sempre usa água, né, que fica mais fácil. Água, o gelo, para transformar em líquido. O que aconteceu? Aqueceu. Simplesmente foi aquecido, recebeu calor esse sólido aqui. De sólido para líquido, o processo é fusão. De líquido para gasoso é vaporização. Precisa saber disso. De gasoso para líquido, liquefação. E de liquefação ou condensação, certo? Não pode esquecer. E de líquido para sólido, a solidificação. Lembramos que pode ocorrer ainda do sólido direto para o gasoso, como acontece com a naftalina. Lembra que nós conversamos em sala? Sólido para gasoso é sublimação, certo? Que acontece. E de gasoso para sólido, a ressublimação. Precisa saber disso para identificar depois os gráficos, tá? De mudança de estado. Então, esses são os gráficos que nós temos que saber identificar. Veja bem, aqui nós temos alguns exemplos de gráficos que mostram se é uma mistura ou é uma substância. De cara, a gente tem que olhar o gráfico e saber se é mistura ou substância, certo? Substância é um tipo de molécula, é uma substância única. Por exemplo, a água, é só o H2O, certo? É uma substância. Agora, se eu tiver água com outra coisa ou quaisquer outras substâncias misturadas, então eu tenho misturas de substâncias que têm os seus pontos de fusão e de vaporização diferentes. E por isso que muda aqui o gráfico. Veja bem, olha para a letra D. Esse aqui, vamos ignorar esses números aqui agora, tá? O que eu percebo? Aqui no eixo Y é a temperatura, em função do tempo. Perceba que o tempo está aumentando. Conforme o tempo vai passando, a temperatura vai aumentando. Então, esse é um gráfico de aquecimento. Por sinal, todos esses aqui são de aquecimento, porque está, ó, de baixo para cima, da esquerda para a direita, sendo a temperatura em função do tempo. Então, é um gráfico de aquecimento, certo? Agora veja, essa substância aqui, eu sei que é uma substância porque esse primeiro patamar e esse segundo patamar estão retinhos. Retinhos significa o quê? Nesta fase e nesta fase aqui está ocorrendo a mudança de estado físico.
a mudança de estado físico. E quando ocorre a mudança de estado físico? Nesses dois patamares. Então, no caso aqui, estava a temperatura baixa, então era sólido. E aqui, ó, é gasoso, é líquido. Aqui é sólido e aqui é líquido. Aqui, ó, é de sólido para líquido. Sólido para líquido é fusão. Perceba que durante todo o tempo que está passando aqui, ó, transformando o sólido em líquido, a temperatura não muda, certo? Ó, tá retinho o patamar. Aqui é líquido. Aqui, ó, é gasoso. Aqui é líquido. Aqui, então, eu tenho de líquido para gasoso. De líquido para gasoso, eu tenho a vaporização. Ou, no caso aqui, a ebulição. Já vou explicar a diferença. Para ocorrer a ebulição, nesse caso aqui, ó, também eu tenho um patamar retinho. Ou seja, a temperatura não está aumentando. Perceba a frase que eu vou dizer agora. Para mudança de estado físico de uma substância, a temperatura não muda durante o processo. Durante o processo de mudança de estado físico de uma substância, a temperatura não muda. Então, aqui, ó, que eu tenho a fusão, aqui que eu tenho a ebulição, o patamar é reto, reto e reto. Então, isso é uma substância, não é uma mistura de substâncias. Certo, pessoal? Porque os dois têm a mesma temperatura. Perdoe, os dois não muda a temperatura em nenhum dos dois processos, nem da ebulição e nem da fusão, certo? Agora veja bem, se não forem dois patamares retos, é porque não é substância, é uma mistura. Então, olha para a letra E aqui. A temperatura aqui, ó, de fusão não mudou. Fusão é a mesma, ó, tá patamar retinho. Mas agora veja bem essa daqui, ó. Aqui é a temperatura de ebulição. Percebe que não é reto, tá tortinho? E isso aqui, quando eu tenho um patamar de fusão reto e o segundo tortinho, inclinado, quer dizer que a temperatura que está variando enquanto muda de líquido para gasoso, isso aqui significa que eu tenho uma mistura eutética, que o primeiro patamar é reto e o segundo é inclinado, certo? Eutética. Agora veja esse segundo exemplo aqui, ó, esse aqui. Aqui eu tenho, começa a fusão, que é o segundo patamar aqui, ó, a segunda retinha, ela está inclinada, ela não está reta. Então, a fusão tem uma variação de temperatura, ó, certo? Mas a ebulição não tem, é um patamar reto. E isso aqui, esse tipo de gráfico, identifica uma mistura azeotrópica, certo? Então, esses dois não. Mas no D, E e o C, é substância, porque tem dois patamares retos, tanto no ponto de fusão quanto no de ebulição, a temperatura não muda, é uma substância. Quando o ponto de fusão a temperatura não muda, mas no de ebulição a temperatura varia, é porque é uma mistura eutética. Quando o ponto de fusão tem temperatura variável, mas o ponto de ebulição a temperatura não muda, eu tenho uma mistura azeotrópica. Certo, anjos? Muito bem. Qual a diferença agora sim de ebulição e evaporação? Gente, a evaporação, ela ocorre a temperatura ambiente, certo? E é sempre da superfície que acontece. Então, você não vai ver a água de um rio, de um prato com água, soltando bolinhas de ebulição. Você não vai ver aquilo de estar fervente. Se você pegar um prato com água e colocar na sacada da sua casa, por exemplo. No dia seguinte vai ter bem menos água, mesmo que ninguém vá tomar, derrube, nenhum bicho vá lá, vai ter menos água, porque evaporou. A temperatura ambiente, a água, foi pela superfície se transformando gasosa. Esse é o tipo de vaporização chamada evaporação, a temperatura ambiente, tá? Já a ebulição, gente,
Cada líquido tem a sua temperatura certa para mudar de líquido para gasoso. Então, varia de líquido para líquido. E a ebulição, ela tem que chegar a uma temperatura certa. Não adianta eu deixar a água a 20, não sei, a 40 graus Celsius, por exemplo, que ela não vai entrar em ebulição. Ela pode ir evaporando, porque é lento. Mas em ebulição a 40 graus Celsius, a água não vai entrar em ebulição, não vai levantar fervura, como a gente fala. Certo? Essa é a diferença. A ebulição, então, é rápida, a uma temperatura certa e depende de líquido para líquido. A evaporação, ela é lenta, ocorre a temperatura ambiente. Certo? Gente, precisam saber alguns elementos da tabela periódica. Precisam saber, que eu me lembro, olha aqui, ó, o hidrogênio, o potássio, o magnésio, o cálcio, precisam saber alumínio, dos que eu me lembro, mas eu coloquei na revisão para vocês, carbono, nitrogênio, oxigênio, cloro, enxofre, fósforo, não lembro, acho que o flúor também, certo, gente? Esses elementos estão na tabela periódica, mas estão também lá na revisão. Precisam saber somente a sigla dele, tá? Outra coisa que precisam saber, por que o C e o CU, o C e o Q, né, são diferentes. Por que eu escrevo de formas diferentes? Porque eu não posso colocar o Q sem o U, entenderam? Não posso. É só o C. Se eu colocar só o C, é carbono. E sempre um elemento químico tem uma letra maiúscula. Sempre, né? Se eu colocar uma letra minúscula, não são dois elementos, mas a letra minúscula está complementando a letra maiúscula para dizer que não é só o C, é o Q, tá? Entenderam, gente? Por exemplo, para não usar o C e o Q de novo, vamos usar o fósforo e o chumbo, o P e o PB, certo? Para que serve o B aqui? O B é letra minúscula. Serve para quê? Para diferenciar chumbo de fósforo, porque fósforo é só P, chumbo é PB. Certo, gente? Então, uma letra maiúscula sempre indica um elemento químico. Uma letra maiúscula junto com uma letra minúscula é para diferenciar, porque já deve ter outro elemento só com aquela letra maiúscula. Normalmente, mas nem sempre, certo? Então, vejam bem, é necessário lembrar que a letra minúscula não indica que são dois elementos, certo? Mas é uma complementação da sigla para não ser só o P, porque no caso só o P já tem, que é fósforo. Tá de boa, gente? Tá facinho, né? Tá muito de boa, tá? Beijinho para vocês. Te amo. Boa prova.